Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e sejam bem-vindos a mais um Volta. E dessa vez falaremos de uma corrida que não foi lá a corrida das mais emocionantes, das melhores da história da Fórmula 1, mas foi uma corrida importantíssima para o rumo da Fórmula 1 atual. Então, para agilizar as coisas, bora pro vídeo. Manda a vinheta aí, vai! Ok, então vamos falar dessa corrida revolucionária aqui, né? Como eu falei antes, revolucionou a Fórmula 1 atual. Mas antes de tudo, precisamos saber como estava o campeonato da Fórmula 1 naquele momento. A temporada de 2010 teve algumas mudanças, como por exemplo, foi a primeira temporada sem o reabastecimento desde sua adoção em 1994. Além de que também teve mudanças na pontuação. Agora o primeiro colocado recebia 25 pontos, o segundo 18, o terceiro 15, depois 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1, assim como é hoje em dia. E com um bom equilíbrio entre Red Bull, Ferrari e McLaren, a classificação do campeonato estava naquele momento dessa forma aqui. Na liderança vinha Mark Webber de Red Bull com 93 pontos, em segundo vinha Jenson Button, o atual campeão, com 88 pontos. Em terceiro, Hamilton com 84. Depois vinha Alonso com 79 e Vettel com 78 era o último colocado ali dos postulantes ao título. Então chegávamos para o GP do Canadá com a diferença entre o primeiro e o quinto colocado do campeonato sendo de apenas 15 pontos. Bem, mas agora vamos falar aqui do assunto principal do vídeo, né, que é todo esse negócio aí dos pneus, né, de como isso revolucionou a Fórmula 1 atual. Eu vou falar brevemente aqui porque a parte detalhada eu vou falar mais lá na frente, lá no final do vídeo. Bem, em 2010 acabou o reabastecimento, então as estratégias se baseavam nos pneus, assim como nos dias atuais. Mas os pneus Bridgestone naquele ano eram extremamente resistentes. Então, o pneu duro, por exemplo, ele durava a duração inteira da corrida de forma totalmente tranquila. Isso foi efetuado algumas vezes durante o ano, incluindo a decisão em Abu Dhabi. Então as estratégias não saíam muito de uma parada só, era muito previsível. Só que no GP do Canadá, os pneus estavam se desgastando muito mais do que era esperado, e aí deixou um ar de imprevisibilidade para a corrida. Inclusive, as Red Bulls decidiram fazer o Q3 com o pneu mais duro, lembrando que naquela época os pneus usados no Q3 eram os que seriam usados na largada. Bem, naquele fim de semana os compostos eram o pneu super macio e o pneu médio, só que aqui eu vou falar macio e duro para poder ficar melhor de entender. Com isso, Lewis Hamilton cravou a pole position no Canadá, sendo o primeiro pole não Red Bull na temporada, com direito ao Hamilton empurrando o carro na reta após terminar o treino, né, que é uma cena maravilhosa, cara. Então o grid de largada estava assim: Hamilton em primeiro, em segundo vinha Vettel, sendo que esse lugar era para ser do Webber, mas ele tomou uma punição de 5 posições no grid de largada, então ele largaria na 7ª posição. Depois vem Alonso, Button, Lewis e Massa, Webber, que foi punido, Kubica, Sutil e Rosberg. Agora eu vou falar o que aconteceu na corrida, né? Todos os momentos, né? Contar a história da prova e depois, mais na frente, eu conto o que essa corrida teve de importância para a Fórmula 1 atual. Beleza, eu tô falando isso de novo, mas né, só para entender. Ok, sabendo disso, as 5 luzes vermelhas se apagam e começava o GP do Canadá de 2010. Hamilton largou bem e se manteve na ponta. Atrás dele vinha Vettel, Alonso e Button, como estava no grid. Mais atrás, Petrov e Dalla Rosa escaparam lá na grama e mais à frente, Lewis e Massa se tocaram, os dois levaram a pior, sofreram danos e precisaram parar nos boxes. No final da primeira volta, Kobayashi errou a trajetória da última curva e acabou acertando o temido Muro dos Campeões. Ok, agora eu preciso olhar se isso se encaixa no Muro dos Campeões, ok. O Kobayashi foi bicampeão mundial de Endurance e campeão das 24 horas de Le Mans. Então, sim, ele pode bater no Muro dos Campeões, está liberado. Mas não foi necessária a entrada do safety car. Na volta 5, o Webber, que largou na 7ª posição, já estava em quarto após ultrapassar Jenson Button. Esse era o resultado de ter largado com os pneus mais duros, já que os macios, né, obviamente, estavam se desgastando muito rápido. Volta 6 e Jenson Button foi o primeiro dos ponteiros a fazer seu pit stop.
Sim, vocês não ouviram errado, um pit stop na volta 6. E mais à frente, Vettel, com os pneus duros, estava partindo para o ataque em cima do líder Hamilton, que estava de pneus macios. Na volta seguinte, Hamilton e Alonso pararam nos boxes e voltaram inclusive lado a lado no pit lane, uma cena espetacular, mas quem levou a melhor foi o espanhol, que voltou na frente do inglês. Então as estratégias estavam muito imprevisíveis. Para nós hoje é normal, né? O piloto fazer 2, 3 paradas, né? Ter esse jogo de estratégias. Mas na época era algo espetacular, cara. Algo que surpreendeu o público. E diga-se de passagem, o público gostou, tá? Schumacher voltou dos boxes e saiu dividindo posição com o Robert Kubica, até que os dois escaparam naquela curvinha que o Vettel escapou em 2019 e deu tanta polêmica. Webber, na volta de número 13, parou nos boxes para trocar os pneus, lembrando que ele largou de pneus duros. Lembrando que nas outras corridas o pneu duro tinha a capacidade de durar a corrida inteira, e nesse momento só durou 13 voltas, cara. Olha a maluquice que tava essa prova. Vettel parou na volta seguinte e voltou atrás de Jensen Button. Então chegamos em um momento mágico dessa corrida. Sebastian Buemi, o nosso Di Maria suíço, estava liderando a prova com uma Toro Rosso. Sim, Buemi liderando uma corrida com uma Toro Rosso. O Buemi liderando uma prova por si só na Fórmula 1 já é algo para poder tu guardar bem nas retinas. Pena que durou pouco, né? Na mesma volta, Buemi parou nos boxes e acabou com a nossa alegria. Mas ele contribuiu para a briga entre Hamilton e Alonso. Ele atrasando o Alonso ali fez com que o Hamilton se aproximasse e fizesse a ultrapassagem em cima do espanhol. Era Lewis Hamilton liderando o GP do Canadá novamente. A corrida estava muito boa, bicho. Quero destacar também aqui a excelente corrida de Vitaly Petrov, que na mesma prova tomou um drive-thru por ultrapassar o limite de velocidade dos boxes, cortou o caminho em uma disputa de posição com o Nico Rosberg e mais tarde causou uma colisão. Que prova do nosso russo favorito! A briga entre Hamilton e Alonso seguiu e na volta 26 os dois estavam lado a lado ali na chicane, até que Hamilton decidiu antecipar e já entrou no box. Button e Vettel pararam na volta seguinte e voltaram nas mesmas posições. Alonso parou mais tarde, parou na volta de número 28 e obviamente perdeu a posição para o Lewis Hamilton e perdeu bem. Pedro Della Rosa teve que abandonar a prova por um problema de motor, a milésima vez que ele teve problema de motor nessa temporada. É impressionante, cara. Toda a corrida de 2010 o motor do Della Rosa quebrava, mano. Eu não tô zoando, mano. É quase toda a corrida. A corrida deu uma murchada ali na metade para o final da prova, mas tínhamos Webber na liderança. Diga-se de passagem, o Webber estava na liderança porque ele estava alongando o pit stop dele, já que ele tinha uma parada a menos que todo mundo. E no fim acabaria fazendo uma parada a menos que todo mundo mesmo. Enquanto isso, o Vettel estava preso ali atrás do Button e aí estava no rádio, né? A rádio, a equipe estava pedindo para ele ultrapassar. Ele metendo: ô galera, vocês querem que eu ultrapasse o Button, mas o carro tá ficando cada vez mais lento, pô, como é que eu faço? No fim nada adiantou, né? Ele continua preso atrás do Button. E na volta 50, Lewis Hamilton com pneus muito mais novos partiu para cima do Mark Webber e fez a ultrapassagem para assumir a liderança do GP do Canadá. E logo atrás vinha o Fernando Alonso. Na mesma volta, o Webber parou nos boxes para colocar pneus novos e ir até o fim da prova tranquilamente. Enquanto isso, Trulli e Glock abandonavam e Felipe Massa fazia uma manobra ousada e alegre para passar a Force India de Adrian Sutil. E a McLaren já estava preparada para mais uma dobradinha, a segunda consecutiva, diga-se de passagem, pois Jenson Button ultrapassou o Alonso e assumiu a segunda posição. Faltando apenas 6 voltas para o final, Felipe Massa tocou na traseira de Michael Schumacher, a asa dele ficou torta e aí teve que parar nos boxes para trocar ela, né? Ou seja, tchau pontos. Vettel estava à frente de Mark Webber, porém ele estava sofrendo aí alguns problemas nas voltas finais com o câmbio, não estava podendo trocar as marchas mais baixas, mas ele se manteve até o fim da corrida à frente do companheiro. E para finalizar, Lewis Hamilton venceu o GP do Canadá de 2010 com Button em segundo, completando a dobradinha da McLaren, e Alonso fechando o pódio em terceiro. E a classificação final da corrida ficou desse jeito aqui: Hamilton em primeiro, Button em segundo, Alonso em terceiro, Vettel em quarto, Webber em quinto, Rosberg em sexto, Kubica em sétimo, Buemi em oitavo, Liuzzi em nono e Sutil em décimo completaram o top 10. Abandonaram a prova Trulli, Glock, Della Rosa, Senna e Kobayashi. E após essa prova, tínhamos o novo líder no campeonato e ele é Lewis Hamilton. Ele passava a ser o líder do campeonato com 109 pontos, em segundo vinha Button com 106 e Webber em terceiro com 103. Seguido de Alonso com 94 e Vettel com 90. Esses eram
os postulantes ao título. Infelizmente, Felipe Massa ficou um pouco para trás após essa corrida desastrosa e aí, né, Rosberg e Kubica estavam à frente dele. Mas calma, não acabaremos o vídeo agora, falaremos do problema dos pneus, né, de todo o assunto principal do vídeo. Bem, como eu disse, 2010 foi a primeira temporada sem o reabastecimento desde 1993. E os pneus Bridgestone naquele ano eram extremamente resistentes, visto que, por exemplo, o Vettel no GP da Itália de 2010 fez 52 voltas com o pneu macio. Sim, 52 voltas com o pneu macio e parou na penúltima volta em uma estratégia que deu certo, cara. Fora outras provas que os pilotos pararam na primeira volta e foram até o final sem problemas, como por exemplo o GP de Abu Dhabi. Então as estratégias eram muito engessadas, não saiu muito daquilo aí de uma parada só, até vir o GP do Canadá. E como o asfalto do circuito Gilles Villeneuve tinha acabado de ser asfaltado e a temperatura da pista não estava ideal para o funcionamento dos pneus, os pneus sofreram e muito com o desgaste e aí tivemos todo esse ar de imprevisibilidade. Tanto que, como eu disse mais anteriormente, a Red Bull fez o Q3 com os pneus duros visando a corrida, mesmo que isso significasse perder a pole position. Na corrida, todos os pilotos fizeram ao menos 2 paradas. E teve piloto que conseguiu fazer 4 paradas, cara. Com isso, tivemos várias estratégias diferentes durante o GP e isso o público adorou, cara. Fora que nesse GP do Canadá tivemos 7 mudanças de liderança, sendo essas com 5 líderes diferentes. Para se ter uma ideia, a segunda corrida com mais mudanças de liderança foi o GP da Turquia, com 6 mudanças de liderança, sendo essas com 3 líderes diferentes. E a terceira foi o GP da Austrália de 2010 com 4 mudanças de liderança. E foi a segunda corrida com mais ultrapassagens naquele ano de 2010, muito por conta dessa diferença de performance de pneus entre os pilotos, né? Ficando apenas atrás do GP da China, que aí teve pista molhada e a gente entende, né? Pista molhada geralmente bagunça tudo. Se a gente pegar apenas as corridas com pista seca, o GP do Canadá é disparado a corrida com mais ultrapassagens em 2010, sendo o dobro de ultrapassagens do segundo colocado, que é o GP do Brasil de 2010, que foi a segunda corrida com mais ultrapassagens em pista seca naquele ano. Isso deu uma ideia brilhante para a Fórmula 1, criar pneus mais degradáveis em 2011. E 2 semanas depois desse GP do Canadá, a Pirelli foi anunciada como a nova fornecedora de pneus da Fórmula 1 a partir de 2011. E a própria Pirelli disse, né, que o pedido foi de fazer corridas parecidas com o que tivemos no Canadá e que eles queriam fazer um show e tudo mais. A partir de 2011, os pneus se desgastavam muito rápido. Rápido até demais. Mas conforme os anos se passando, esse negócio foi se equilibrando entre ter um pneu que se desgastava muito e um pneu que não se desgastasse tanto, né? O equilíbrio perfeito para se ter um bom jogo de estratégias, mas não ter pneus farofa. Depois disso, obviamente, tivemos polêmicas envolvendo a Pirelli, como por exemplo o GP da Inglaterra de 2013, que foi pneu estourado para todo quanto é lado, mas a Pirelli segue firme e forte como a fornecedora da Fórmula 1 até os dias atuais. Então, se você reclama ou gosta dos pneus Pirelli hoje, saiba que isso tudo foi culpa desse GP do Canadá de 2010, que moldou a Fórmula 1 atual para o que a gente conhece hoje. Imagina como seriam os últimos anos sem os pneus Pirelli. Não teríamos o Hamilton terminando a corrida com 3 pneus e vencendo, não teríamos a grande batalha de estratégia que foi o GP da Espanha e o GP da França de 2021. Enfim, essa corrida em Montreal em 2010 foi um marco para a história da Fórmula 1 moderna. Na descrição, inclusive, vou deixar aqui um vídeo do Autosport, né, do Autosport em inglês, para vocês darem uma olhada aí, porque explica detalhadamente o que aconteceu nesse GP do Canadá. É isso, e esse foi o GP do Canadá de 2010. Bem, esse foi o vídeo, rapaziada. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, clique no gostei, ative as notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Na descrição temos o nosso servidor no Discord, entra lá, não perde tempo, meu irmão. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo a quem assistiu até aqui e falou!